Então, terminamos Deuteronômio, aquela sequência, o que há de especial no livro de Deuteronômio. E eu vou pregar aqui na escola dominical mais uma vez, com um tema não relacionado diretamente com o livro de Deuteronômio, mas um tema que é muito especial para mim, porque eu entendo que todo crente deveria saber lidar muito bem com essa situação, que é vencer o medo e a ansiedade. Hoje, mais o medo. Então, vai ser uma mensagem só sobre vencendo o medo e a ansiedade. Então, abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. A partir do versículo 16, diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Você deve estar se perguntando, bom, se o assunto é medo, o que o amor tem a ver com isso? Se o assunto é medo, onde é que entra o negócio do amor? Qual é a relação? Qual é a conexão? Bom, antes de explicar isso, é preciso que você entenda que o medo tem uma história. Existe a história do medo. E eu preciso identificar a história do medo, especialmente na minha vida. Na Bíblia, o medo tem uma história. Houve um tempo em que o ser humano não tinha medo. Quem é o primeiro medroso? Adão, não é? Ao desobedecer, ele que falava com Deus todos os dias, na viração do dia, um certo dia, Deus diz: Adão, onde estás? Ele disse: olha, descobri que estava nu e tive medo. Opa! Tive medo. De repente, num ambiente que não existia medo, passou a existir medo. E por que Adão estava com medo? Que alguma coisa estava errada na relação dele com Deus. E muitos dos nossos medos, eu não diria todos, mas muitos dos nossos medos passam por essa via. Há alguma coisa errada, à luz das Escrituras, na nossa relação com Deus. Na verdade, há alguma coisa errada também no entendimento de o quanto Deus nos ama e se nós realmente somos amados por Deus. O primeiro medroso estava com problemas na sua relação com Deus e por isso teve medo. Tive medo e me escondi. O texto diz que o medo produz tormento e o medroso não é aperfeiçoado no amor. Essas frases, às vezes, parecem não ter nenhuma conexão com a vida real, mas tem tudo a ver. Porque se somos amados por Deus e entendemos isso, aprendemos que somos protegidos por Ele, cuidados por Ele, e é Ele que está no controle de todas as coisas. Mas também
Quando amamos as pessoas, temos menos medo delas. Você percebe? E quando você ama alguém, fica mais difícil você ter medo desse alguém. Tem uma situação no Novo Testamento que para mim é muito engraçada. Talvez você não sabe, mas toda a igreja tinha medo de Paulo. A igreja em Jerusalém, provavelmente. A igreja tinha medo de Paulo. Eu ilustro essa situação como, imagina que você vive nos anos 30 e uma igreja perseguida e descobre que Lampião se converteu. Fica a dúvida, não é? Peraí, se converteu mesmo? Será que se converteu? Será que o líder da facção se converteu? Então as pessoas, Paulo diz em Gálatas que elas apenas ouviram falar aquele que nos perseguia. Agora fala das boas novas, mas sem nenhuma relação. E isso é tão presente no Novo Testamento. Por exemplo, Deus aparece a um homem, Deus fala com um homem chamado Ananias e diz assim: Ananias, eu tenho uma missão para você. Você precisa ir na casa de um cara, Saulo é seu nome. Ele está orando e você vai lá, você vai batizar ele. É Deus que está falando com Ananias. E se é Deus, Ananias deveria dizer o quê? Eis-me aqui, estamos aí, é nós, estamos juntos, aleluia, vamos lá. Pronto. É exatamente o contrário. Ananias vai entrar numa teima com Deus por causa da história de Paulo. E a história de Paulo ainda mete medo em Ananias. Ele disse: vou nada, o senhor não conhece esse cara? Quase disse: o senhor é doido, né? O senhor não conhece esse cara? Esse é aquele que matava o pessoal. Ananias não amava Paulo. Se Ananias amasse Paulo, teria sido um prazer. Não. Ele tem uma relação de medo com Paulo. Mas deixa eu explicar uma história completamente diferente, envolvendo Paulo. Quando Paulo chega em Jerusalém, os apóstolos também tinham medo dele. E ninguém se entrosou com Paulo. Ele diz: ninguém me ofereceu a destra de comunhão, não rolou. Mas aí um homem chamado Barnabé pegou, essa cena para mim é muito linda, pegou Paulo pela mão e o levou até os apóstolos. Qual é a tradução desse gesto tão bonito? Vem cá, eu não tenho medo de você não, vem cá, relaxa aí, vem cá. Eu vou te levar lá. Você é nosso irmão. Queridos, o amor é o caminho de volta. Nós precisamos aprender muito sobre amor e aprender que o amor faz de nós pessoas, eu não diria não medrosas, mas no mínimo menos medrosas. Nós precisamos aprender sobre o amor como o caminho de volta para sermos pessoas sem medo. Especialmente o medo de Deus no sentido religioso. O medo de Deus no sentido bíblico, todos nós deveríamos ter. Por exemplo, eu não quero ver Deus. Como eu gostaria de ver Deus. Melhor não. Não é? Por quê? Porque não há em mim absolutamente nenhum preparo para o que viria a acontecer. Eu não sou capaz de encarar o sol. Por que eu vou querer ver Deus? Você já viu o que acontece na Bíblia quando alguém vê Deus? O que aconteceu com Isaías? Deu um pânico, deu um medo no homem. Ai de mim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não é para estar vendo Deus. E esse medo todos nós deveríamos ter, porque não faz sentido querer ver Deus. A lógica bíblica é: você vê Deus, você morre. Você vê Deus, você morre. No atual estado, você não foi feito
e não está pronto para ver Deus. Mas há um sentido em que não deveríamos ter medo de Deus. O Deus religioso. O Deus religioso é horrível. Ele quer te ferrar. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Ele quer te punir. Ele quer te bater. Ele quer te castigar. O tempo todo. O tempo todo. E uma boa parte dos crentes que eu conheço tem também essa relação errada com Deus. É mais de medo do que de amor. É uma relação estranha, esquisita. E o pessoal em volta ajuda a aumentar esse medo, reproduzindo frases que só dão medo. Tipo, a mão de Deus vai pesar sobre você, né? Isso é o mínimo que você vai ouvir, né? Olha o castigo de Deus. Nós achamos assim que se alguém pecar, Deus vai matar. Ou pelo menos o ambiente religioso quer passar essa ideia de que se você pecar, Deus não te ama e Ele vai te matar, Ele vai acabar com você. O que diz o livro de Gálatas? Porque sois filhos, Deus mandou o Espírito de seu Filho, né, para não vivermos outra vez atemorizados. Não há temor agora nessa relação. Deus enviou o Espírito de seu Filho, pelo qual chamamos de Pai, chamamos de meu paizinho, de meu pai querido, de meu querido Pai. A relação mudou. E muitos precisam ser curados do medo de Deus. Eu conversei com uma pessoa nos anos 80. A conversa deve ter durado 1 hora. E eu perdi a conta de quantas vezes essa pessoa usou a expressão: Jesus pode me castigar. Será que Ele vai me castigar? Ai, meu Deus. E palavras estranhas começaram a aparecer, como chicotear, né? Jesus vai me chicotear, Jesus vai me chicotear, Jesus vai me chicotear. É preciso ser curado, completamente curados desse medo. Agora, eu disse que o medo tem uma história. Na sua vida, aqueles medos de estimação, eles também têm história. A maioria deles são produzidos por amigos, pelos familiares dos amigos dos nossos pais, produzidos pela igreja. Olha que coisa mais ridícula. A mãe ensina o menino a ter medo do pastor. Não é ridículo isso? O menino não tem medo de pastor, mas a mãe vai ensinar ele a ter medo de pastor. O pastor briga, né? O pastor agora é o lobo mau, né? Eu vou dizer ao pastor, pastor, né? Se você fizer isso na minha frente, eu vou dizer para o seu filho ouvir: não, você briga, você é a mãe dele. Eu não sou a mãe dele. A quem Deus deu a responsabilidade, a autoridade sobre ele é você. Somos um discípulo cercado de mestres do medo. E dependendo da região, muda completamente. Vocês têm essa brincadeira, vocês mais velhos, vocês que têm filho, tem essa brincadeira de botar medo no menino quando passa um velho? Vou chamar aquele homem para te pegar. Se você não faz isso, provavelmente fizeram com você. É um discipulado, gente. As pessoas não sabem, mas há uma missão que assim, vamos tornar as pessoas medrosas e infantis e fracas e débeis. Quem passou por isso? Vou chamar aquele velho para lhe pegar. Quem passou por isso na infância? Levanta a mão aí. É todo mundo. Aquele velho vai botar você dentro de um saco. Então o velho não é mais o ancião bíblico diante de quem eu deveria me prostrar e respeitar, né? Velho de cabelos brancos não é mais para ser alguém respeitado, é alguém que vai me pegar. E eu não quero conversa com ele. Eu ouvi muito. Vou chamar aquele velho para te pegar. E havia um caminho que eu fazia numa certa rua. E eu passava de frente, tinha uma rua estreita, e eu passava
de frente a uma casa onde um velho chamado Seu Bruno, com uma barba enorme e branca, e ele era mal encarado, ele ficava ralando milho no ralador. E o seu Bruno, ele ficava assim, ó. Havia uma bacia e o ralador na mão dele, e ele com espigas de milho, e ele ficava assim, olhando fixamente para a rua. Uma barba que vinha quase no umbigo, branca. Eu tinha 8 anos. E eu conectava aquele velho ralando milho, mal encarado, com a barba branca, com tudo que me disseram: o velho vai te pegar. Aquele momento era horrível, né? Eu ficava frágil, medroso, né? E ele me encarava, o Seu Bruno. Uma criança idiota. Quem me tornou um idiota? Minha família, os amigos da minha família. Seus medos são produzidos, muitos deles. Quando você vai, se você tem coragem para isso, de fazer um retrocesso, de tudo que é ruim que a tua família te ensinou, você fica com vergonha de ter nascido na família, né? É claro que eu estou exagerando, mas coisas horrorosas. Na zona rural, como é que os adultos fazem medo para os meninos? Eu vou lhe capar. Não tem isso? Olha que coisa romântica, dizer para uma criança, né? Algum homem aqui foi torturado assim, não? Aquele homem vai capar você. Capar é horrível. Eu vi porcos sendo capados. E quando alguém diz: eu vou lhe capar, eu digo: não, faz isso não. Não. As pessoas não cansam de fazer medo. Elas não cansam. Você tem empregada, ela vai trabalhar na sua casa, você tem que dizer para ela: se você fizer medo aos meus filhos, eu te demito. Porque ela veio da mesma escola que seus pais. Ela vem com essa mentalidade que para acalmar o menino tem que fazer medo. Como é que a família se comporta quando uma família grande, quase não existe mais, família grande é uma coisa que existia no passado. Quando faltava luz elétrica, como é que a família se comportava em relação aos filhos mais novos, né? Ih, lá vem um bicho, né? Terrível, faltou luz. Ei, vamos fazer medo das crianças. Vamos transformá-los em seres inseguros e traumatizados. E é engraçado, tem uma situação comigo muito engraçada. Havia uma pessoa tratando peixes, e havia uma bacia cheia de peixes. Eu tinha 6 anos. Alguém disse: esse peixe vai comer seu pinto. Isso não é coisa que se diga para uma criança. Mas o Satanás atentou. Não tem esses peixes que ficam semivivos se batendo na bacia? Um peixe pulou para fora da bacia. E eu corri. Que coisa horrível isso. Hoje tudo isso é muito engraçado, mas você é um produtor de medo nas crianças? Você ensina seus filhos a ter medo do escuro? Alguns são muito bem treinados. Há homens com 30, 40, 50 anos, não ficam sozinhos no escuro. Homens! Se quiser ser curado disso, podemos conversar. Homens! Não rima com homem. Rima? Na verdade, não rima com ninguém. A humanidade foi criada no escuro, sim ou não? Né? Alguns faziam viagens à noite, no escuro. A eletricidade é uma coisa recente. Não rima com você, homem, ter medinho de escuro. É engraçado ateu com medo de escuro, né? Está com medo de alminha, ateu? Pois é, alguns são muito medrosos. Então, quando nós vamos analisar o nosso histórico, existe um treinamento para sermos pessoas medrosas. Se você vai entrar no avião, tem uma tia que diz: ai meu Deus, eu morro de medo. Poxa, podia ficar calada, né, tia? Eu estava tão animado para
Eu estava tão animado para a viagem, aí tem que ter uma tia, Maria, não entro nem de jeito nenhum. Meu Deus, não, prefiro ir de ônibus. Não é? Tudo que você vai fazer tem alguém para comentar, né? Tem coisas que eu vou fazer e as pessoas dizem, o senhor não tem medo não? Mas, meu Deus do céu, o que é isso? E tanta gente medrosa é essa que há no mundo. Então o medo nas nossas vidas particulares também tem um contexto. Se você tem mãe medrosa, não quero falar mal da sua mãe, mas olha, você é uma vítima em potencial. Porque mãe medrosa. Por que problema com mãe? Porque existe uma coisa chamada missão de mãe. Mãe é o melhor professor que existe. Elas que não sabem disso. Eu já vi mãe querendo ensinar tarefas escolares do menino. Um desastre. Ela vai ensinar um exercício de matemática para o menino, que passaram lá na escola, ela tem que ajudar o menino a fazer. Ela diz, 4 vezes 4, ó menino, 17. É o quê, menino? Ela começa, menino aqui, pelo amor de Deus, ela começa a se estressar, né? Aí ele fica com medo, porque ele sabe que você não está depositando amor nisso, porque no amor não existe medo. Se você ensinasse com amor, você transformaria ele num gênio. A mãe pode ensinar a seu filho o que quiser. Então muitas mães são professoras de medo. Para tudo elas têm uma frase de medo. Para tudo. Eu tenho medo é uma das frases que a gente mais ouve em família. E à medida que vão ficando mais velhas, a coisa complica, né? E mãe é professor. Homem acredita em mãe. Ele era um menino, a mãe falou, então tá certo, né? Veja como o homem acredita em mãe. Eu tive um colega de trabalho, ele não era doido, mas ele era meio lento de entender as coisas. E ele falava assim, quando Manel andava pelo mundo, Manel ensinou isso, isso e isso. Manel, e essas citações ficaram constantes, quando Manel andava pelo mundo. Porque Manel disse isso, Manel. E eu fui fazer um rastreamento, eu entendi que a mãe dele, ao invés de dizer Emanuel, que era Jesus, falava Manel, né? Mas como foi a mãe que falou, então, quando eu fui descobrir que ele estava falando sobre Jesus, o Emanuel, né? Mas a mãe dele pronunciava Manel, então ficou quando Manel quando Manel andava, e deu um trabalho para eu descobrir quem era esse Manel. E ele tanto falava e tudo estava em manho. Os meninos levam a sério, mesmo que não pareça. Os meninos levam muito a sério. Então, mãe, se você é medrosa, não passa isso para o seu filho. É ruim. Ele poderá ser um homem muito, muito, muito inseguro. Agora, quando você tem mãe medrosa e pai medroso, aí eu conheço um médico que pode te ajudar. Mãe medrosa e pai medroso. Lembre, alguns medos são irracionais. Eles não existem. Eles não existem, eles só existem na imaginação desta pessoa. Se você acha que apagar a luz vai faltar o seu ar, eu quero dizer, isso não existe. Porque não existe nenhuma relação entre a luz e o oxigênio. Apagou a luz, o oxigênio continua. E todo mundo tem oxigênio. Por que você não tem? Mamãe botou aqui muitos medinhos e não saem até hoje. Se fechar a porta, vou morrer sufocado. Vai não. Vai não. Você acha. Suas crenças são maiores do que os seus medos. Eu vou passar mal. Vai não. Vai não. Né? Precisa de um doido lá na família para estar trazendo essa pessoa de volta à vida real, para que ela saia do Sufocados Futebol Clube. Aí você tem os medos em formas avançadas, que são as fobias.
Fobia pode ser de qualquer coisa, né? Uma pessoa que me confessou esses dias tinha medo de galinha, né? Medo de galinha. Ai, meu Deus, o que é? A galinha é o quê? Um dinossauro, né? Um triceratops. Ai, meu Deus do céu. Outros têm medo de um medo. Eu não estou falando do medo defensivo, mas um medo irracional de uma barata. Eu sei que as mulheres misturam o medo com nojinho, eu compreendo. Mas a barata a 5 metros é só uma barata, né? Ou o quê? Uma cobra a 10 metros de mim é só uma cobra. Uma aranha a 10 metros é apenas uma aranha. Apenas. É apenas uma, inclusive posso matá-la a hora que quiser. De que mais as pessoas têm fobias estranhas assim de bichos? Rato, mas esses medos mais femininos, pastor, eu acho que é mais um nojo do que o medo, né? De barata, acho que a maioria das mulheres compreendo. Tem uma relação de nojinho, ai que nojo, né? Tem um negócio assim. Mas existem umas coisas muito irracionais e elas só existem na sua mente. Todos que têm medo de escuro, eu recomendo você fazer um descondicionamento, como uma musculação do cérebro anti-medo. Fique no seu quarto. Assente-se numa cadeira, junto à tomada elétrica. Feche a porta do quarto e apague a luz. Vai ser os piores 5 segundos da sua vida. Acenda a luz. Próximo alvo, 10 segundos. Aqui eu estou com o dedo na luz. Eu tenho controle da situação. Apaguei, desapaguei. Apaguei, acendi. Depois crie alvos de 5 minutos. Coloque uma musiquinha, por que não? Musiquinha, sem musiquinha. Apaguei a luz, acendi a luz. Qual é o problema? A mente é um músculo, é condicionável. É como qualquer parte do seu corpo. Muitas coisas no caminho de volta tem a ver com sabedoria. Eu sei que alguns têm tanto pânico do escuro que eles seriam incapazes de fazer esse exercício que eu estou dizendo. De você mesmo ficar do lado da tomada. Ele ia se tremer e não ia alcançar a tomada. Então peça alguém para ficar. Fica comigo. Você apaga a luz quando eu pedir, acende. Aí você acenda. Né? Apagou. Ai meu Deus, pelo amor de Deus, acende. Acendeu. Aí vamos crescendo. Qual é o problema? Ainda dá tempo de você ser feliz. Ainda dá tempo de você ser normal, de você ter uma vida saudável. Botaram muita coisa errada na nossa mente. Muita coisa errada na nossa mente. Queridos, o campo de batalha é a mente. É aí onde você vai vencer ou perder essas batalhas. Então, vamos comigo para Filipenses capítulo 4. Isso sem falar, enquanto você está abrindo aí, dessas crianças as crianças do interior, cresceram agora, né? Ouvindo história de cobra grande, porque tem uns velhos que tem um prazer de contar história de terror às 11 da noite. Antes dos meninos dormir, conta umas histórias de jacaré, de cobra. Conta outro dia, pelo amor de Deus. Né? Conheço homens traumatizados, não ficam sozinhos. Aí quando você vai olhar, muita história de cobra grande. E pior, o cara acredita que tem cobra grande debaixo da igreja lá do 2º distrito. E essas histórias passam até para a religião. Aqui tem uma história em que um pastor de São Paulo ligou para o pastor local e falou: olha, tem um espírito de uma cobra aí debaixo da igreja tal. Se vocês me levarem aí, eu vou repreender o espírito. E o pastor trouxe o cara para repreender a cobra grande que está debaixo. Qual é a igreja mesmo que o pessoal acredita que tem? Lá em Cruzeiro tem uma também? Debaixo da igreja? Mataram ou não? Que povo besta.
Os de lá e os daqui, tá? Oi? Também tem uma lá em Tarauacá. Onde eu nasci tinha no máximo uma caninana ali debaixo da... Lá não tem muitas cobras grandes, então... tinha no máximo uma cobra cipó debaixo. Oi, Janderson. Ah, porque tem um túnel. Então, quando vem o medo acompanhado da credibilidade religiosa, piora tudo. Olha, se esse pastor acreditava que tem a cobra grande debaixo da igreja e que tinha que vir o cara lá de São Paulo para repreender o espírito da cobra grande, assim, gente, que loucura, tá todo mundo doido. Misturou agora com o medo religioso. Posso falar sobre os medos religiosos no outro dia, mas Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha o resultado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Funciona assim: seja lá qual for o teu medo, a tua ansiedade, trate com Deus. O pessoal que tem fobia, eles não conseguem perceber a vida de um outro jeito. Eles não conseguem entender assim, é possível eu viver sem isso. E talvez eles nunca trataram diante de Deus. Deus, eu tenho esse negócio. Eu tenho medo de sapo, eu sou um homem. Eu tenho medo de sapo. O sapo se transforma num dinossauro, de tão pequeno que eu fico com medo de sapo. E eu estou aqui, Deus, eu quero ser livre, porque não é possível. Eu não estou levando em conta os casos de síndrome do pânico, onde qualquer coisa vai parecer mais absurda do que é, as depressões profundas. Eu estou falando de uma situação que vem da infância até aos 80 anos, e você nunca falou com Deus sobre isso? A Bíblia diz, olha, não ande ansioso por coisa alguma, mas leve a Deus. Leve a Deus, faça conhecido. E não é levar a Deus de qualquer jeito, não. É pela oração e pela súplica. Dá a entender que vai ser um processo de pedir, de suplicar, de bater e bater e abrir-se-vos-á. E aí o resultado disso é sua mente vai ser mudada. Sua mente vai ser guardada em Cristo. Assim, eu acho que foi graça. Todos aqueles medos que me colocaram na infância, eu fui me livrando de todos eles, rapidinho. Todos. Com o evangelho na minha vida, aí potencializou, ficou muito melhor. E há um medo que é meio irracional em mim, e eu acho que não é medo. E eu analisei muito esse negócio. Eu acho que é uma condição física minha. Se eu estiver em qualquer lugar alto, não é necessariamente só o medo da altura. Se eu estiver em qualquer lugar alto e esse lugar balança, eu fico mais tonto. Mas voltando no passado, quando eu era criança, eu era aquela primeira criança a ficar tonta. Não tem a brincadeira de rodar, né? Tem uns meninos demoninhados que rodam 40 vezes, né? No terceiro giro eu já era. Então deve ter alguma coisa dentro de mim que diz assim para o meu ser, não balance. Por isso a minha esposa me humilha nos lugares que a gente vai. A gente sobe numa árvore, a árvore balança. A gente vai pular no rio. A árvore balança, ela não está nem aí. Ela chega e eu fico lá. Enquanto estiver balançando, eu estou estranho, né? Mas o que eu faço? Eu vou. Você entende isso? Eu vou. Quem já desceu no Insano aqui lá em Fortaleza? No Insano. Tem um escorregador chamado
Insano. Olha o nome da praga. Insano. Quantos metros é aquele negócio? 48 metros. O insano não balança. Eu falei, eu vou. Não balança, eu vou. E mentiram para mim. Eu falei, quanto tempo dura isso aqui? O cara falou, 2 segundos. Ele mentiu, né? Eu pensei, em 2 segundos não dá tempo de morrer. Então eu vou, né? Eu fui levado uma vez numa montanha-russa que é uma das maiores do mundo. Eu falei, quanto tempo dura isso aqui? 40 segundos, eu pensei. Mentira também, eu acho. Mas eu pensei, não dá tempo de morrer? Né? Você tem que enfrentar os seus medos. Você precisa, mas principalmente, levá-los diante de Deus. Deus, eu tenho medo de galinha. Que homem sou eu? Quem sou eu? Quem fez isso comigo? E mais, você está disposto a perdoar as pessoas que fizeram isso comigo? Porque quando o velho sabe que o menino tem medo de uma coisa, o velho explora o medo. Não é? O velho sente o medo e ele explora. Eu sei de um adulto que jogou a galinha em cima da criança. Ah, ele tem medo de galinha. Aí imagina aquela galinha batendo nas asas. E o menino, né? Como curar isso? Que loucura. Cura da única maneira que a Bíblia propõe. Ela diz, leve a Deus. Deus não é Deus dos medos? Ele não resolve, ele só resolve caroço? Deus só resolve problemas de hospital? Leve a Deus. Algumas pessoas nunca vão casar, porque tem medo de casar. É uma fobia, né? E talvez essa pessoa cresceu ouvindo ou uma tia velha ou um tio velho, que virou rapaz velho. E tinha medo de casar, porque essa mulher vai levar tudo que eu tenho, porque casamento não dá certo. Aí todo aquele discurso. Aí imagina uma criança de 6 anos. A vida toda é um discipulado do medo. Algumas pessoas têm medo de amizades novas. Ah, porque vão me decepcionar. Claro que vão. Claro que vão. Só Deus não te decepciona. Os seres humanos te decepcionam, mas você vai ficar com medo das pessoas? Leve a Deus isso. Diga, Deus, eu tenho medo de gente. Eu tenho medo de pessoas. Eu tenho medo. É isso se resolver. Não se entupa de remédios. Não faz isso não. Alguns profissionais do remédio não têm misericórdia de ninguém. Alguns. Deve haver não. Há alguns éticos. Mas há alguns que se ele se passar um remédio, e esse remédio te fizer muito mal, e você voltar lá e dizer, doutor, fiquei sem dormir, não transo mais, estou com um zumbido, e o apetite foi embora, e estou com diarreia. Aí ele diz, rapaz, sabe o que nós vamos fazer? Vamos aumentar a dose. Ora bolas! Eu vim aqui dizer que estou acabado, e ele vai aumentar a minha dose. Muitos profissionais especializados em empurrar medicamento para você, ele não ama você. Ele não ama você não. Ele não está nem aí. E alguns ainda recebem incentivos para passarem aqueles medicamentos. Essa história é muito, 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 muito longa. Então nós não podemos comprar a felicidade numa caixinha de remédios. Sei que há situações extremas, mas eu estou falando de medos normais não vencidos que poderiam ter sido vencidos. Eu não posso passar toda a minha vida limitado. Não posso perder o emprego porque lá no prédio tem um elevador e se eu entrar no elevador eu vou ter angústias de morte. Não é possível. Não é possível. Eu não posso ir para o Rio de Janeiro. Búzios acaba de ser escolhido um dos melhores lugares de mar e sol do mundo. Vamos em Búzios. Ei! Não, eu tenho medo. Olha que coisa.
Você ganhou dinheiro, trabalhou, Deus te abençoou e agora você pode ir a Búzios. Mas não vou. Eu tenho medo. Medo de quê, criatura? Qual é o seu medo? Eu tenho medo. Aí você olha a volta, todo mundo feliz. Argentinos felizes no barco. Búzios. Argentino, feliz. Aí chega os goianos. Quando chega o cearense, aí vira bagunça o barco. Todo mundo contente. Mas você não vai. Por quê? Porque você tem medo. Porque você acha que o seu barco vai afundar. Onde está o seu medo? Aqui. Campo de batalha é a mente. A Bíblia diz, transformai-vos pelo quê? Renovação. Não é renovação dos peitos. Tem gente que acha que se eu renovar meus peitos, vou ficar feliz. Vai não. Se eu renovar a tintura do meu cabelo, vou ficar feliz. Vai não. Vai precisar de mais tintura, mais tintura, mais tintura. Vou renovar essa barriga. Como é o nome aqui do negócio que faz? Vocês, mulheres, como é o nome do... Vou fazer um lifting, né? Eu acho que eu preciso de um lifting. Né? Dá uma liftada aqui. Ficada, né? Deve ficar legal, ó. Sem lift, com lift, né? Então, você precisa renovar a sua mente. Amém? A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo o resto pode ser extremamente artificial. Uma mente renovada não quer ver limites. Uma mente renovada é diferente. Um amigo meu perguntou para uma conhecida nossa, você vai fazer o concurso? Ela falou, vou não. Ele disse, por quê? Ele disse, porque só tem uma vaga. Ele falou, você precisa de duas? Você precisa de uma mente renovada. A mente renovada te leva para longe. Você precisa de outra mente. Porque se é para renovar, é porque ficou velha. Não está funcionando direito. E eu renovo a mente, não é com cirurgia. Eu renovo a mente, não é com remédios. Eu renovo a mente com conceitos de Deus na minha mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo disse, não se conforme com o mundo e renove a mente. As pessoas estão conformadas com o mundo e envelhecendo a mente. Que pena, que pena. Sobre a ansiedade, Jesus disse, olha, os pagãos é que se preocupam com isso. Os pagãos é que se preocupam com isso. Meus irmãos, nós precisamos entender que o não medo deveria ser uma característica de toda pessoa que serve a Deus. Não medo. Simples. Não existe essa palavra, talvez destemor. Né? A Bíblia diz, o justo é intrépido como um leão. Um destemor. Salmo 27, né? Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem? De quem, gente? Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Veja o verbo temer, ter medo, sendo repetido. A quem? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. E ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Isso é o natural dos salmistas, é assim que eles falam, é assim que eles vivem, porque o amor que eles têm para com Deus e a concepção de que são amados por Deus lhe levam a caminhos diferentes. Eu quero encerrar propondo 4 atitudes bíblicas que todos nós precisamos para lidar melhor com o medo. A primeira delas está no Salmo 37.
Salmo 37, versículo 7, diz assim, eu só quero ler uma frase desse versículo que diz: descansa no Senhor e espera nele. Só isso. Da mesma maneira que mãe pode produzir muito medo, mãe também é tentada a ter muito medo, especialmente em relação aos filhos, né? Mãe quer o melhor para os filhos, mãe pensa muito nos filhos. Como é que vai ser? Com quem vai casar? Né? Aí a Bíblia diz assim: descansa no Senhor, espera nele. Faça o que você tem que fazer e o que puder fazer. Mas há situações sobre as quais você não tem o menor domínio. Você não é Deus, então apenas descansa e espera. Descansa no Senhor, espera nele. Todos nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Porque quando eu não descanso em Deus, e eu abrigo certos pensamentos, esses pensamentos são como lombrigas, são como cobra sucuri, eles geram outros pensamentos. De maneira que você se preocupa tanto, que você já vai estar se preocupando por coisas para depois que você morrer. Ai meu Deus, quando eu morrer, o que será dos meus filhos? Isso é coisa para ocupar pensamento? Ai, quando eu morrer, eu morro de medo de quando eu morrer. Que vai ser dos meus filhos? Você quer saber o que vai ser dos seus filhos? Eu não sei, mas Deus sabe. Dos seus filhos cuida Deus, faça o que tem que fazer, faça as coisas certas, mas se preocupar sobre depois da morte é um fardo muito pesado que você está impondo sobre você. E algumas mães têm essa prática. 2 horas da manhã, ficar olhando para o telhado e ligar no canal Desgraça News, né? Ai meu Deus, se eu morrer, como será que vão cuidar bem de Juninho? Como será, né? O que vai acontecer? Faça o que você tem que fazer, o que pode fazer enquanto vivo. Sobre os filhos, reconheça seus erros. Toda mãe tem erros em relação aos filhos. Toda mãe tem erros, porque elas são descendentes de Adão, não tem mãe perfeita. Então se essa menina não sabe lavar um prato, quem educou ela? Quem educou ela? Ou não, né? Quem não educou. Se esse menino é incapaz de, ao terminar uma refeição, levar o prato à pia, ele é incapaz. Quem educou ele? Essa mãe, essa família. Algumas mães acham que ensinam, mas elas não ensinam, elas reclamam. Reclamar não é ensinar. Reclamar não é ensinar. Ensinar é ensinar a fazer. Aqui, assim que se lava um prato. Né? Isso é ensinar. Imagina um menino nunca lava o prato. Aí a mãe chega e esculhamba ele. Seu folgado, você é um folgado. Você não tem empregada, seu folgado. Ele vai aprender alguma coisa. Você conhece algum que aprendeu alguma coisa? Não, tranquilo. Ele sabe que ela está gritando, mas ela vai lá e vai lavar toda a louça. Né? Ela está ensinando alguma coisa? Não, ela está esbravejando. Ensinar, dizer, neném, vamos, mamãe, já cedo, ó, assim, esponja, sabão, Juninho, né? Que torneira. Isso é ensinar. E depois de 1779 vezes eles começam a aprender. Esbravejar não é ensinar. Algumas mães têm que se arrepender do que não ensinaram a seus filhos, e dizer, Deus me perdoe. Eu mimei o menino, olha no que deu. Criei um monstro. Tem misericórdia de mim. Mas também não fica com fardo de pensar, o que vai ser, o que vai ser. Faça o que tem que ser feito. Pense em tudo que você fez e entregue para Deus. A Bíblia diz, descansa no Senhor. Descansa.
e espera nele. Algumas pessoas não sabem descansar, vai ter que aprender. Por isso, vamos ver Salmo 46, 10. Salmo 46, 10. A primeira atitude é descansar. A segunda, você vai ver que é muito difícil fazer. A segunda é ficar quieto. Aquietai-vos. O que é aquietar-se? Sei lá, quietinho, parado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Isso ele vinha falando dos atos de Deus. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança. Então fica quieto. Existem momentos que a única coisa que precisamos é nos aquietar. Terceira atitude está aí ainda no Salmo 46, versículo 8, que é contemplar. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele está falando dos grandes feitos de Deus no passado, para você contemplar com a sua mente. A travessia do Mar Vermelho, as pragas do Egito, as quedas da muralha de Jericó, o maná no deserto, a passagem do Rio Jordão, os grandes feitos de Deus no passado, cada vitória de Moisés, de Josué, dos juízes todos. Deus está dizendo, contemple essas coisas para ficar menos medroso. Contemple. Como é que começou o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Olha o temor. É ou não é para ser uma pessoa destemida, a pessoa que serve a Deus? Não estou falando que é para ser doido, mas a linguagem normal dos salmos é o destemor. Ele é socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Você nunca viu a terra se transtornar e os montes se abalem nos seios dos mares? Talvez ele esteja falando de um terremoto. Ele está dizendo, ainda que haja um terremoto. Então aqui para nós, não faz sentido ter medo de trovão. Não vou nem falar da lógica agora do trovão. Mas para quem anda com Deus, o trovão foi bum. E aí, legal, um trovãozinho. Não é? Quais eram os costumes das tias velhas lá da sua casa quando dava trovão? O que elas faziam? Deixar as portas, como se o trovão fosse entrar pela porta. Um lençol no espelho. Talvez isso seja até inteligente, mas não precisa entrar em pânico. O que é o trovão? O trovão é o resultado de um raio. Né? Só que o raio chega primeiro. Então se você ouvir o trovão, é sinal que o raio não te matou. E você devia dizer, glória a Deus. Ninguém morre de trovão. Você já conheceu alguém que morreu de trovão? Hã? Trovão não mata, gente. Trovão no raio mata. Né? Se você ouviu o trovão, é porque Deus te salvou do raio. Maravilha. Então, o salmista está dizendo, ainda que os montes se abalem, não temeremos. E quarta atitude, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Diz que nós devemos nos livrar de todo o peso, né? Nos assedia. Medo é um peso. Impede você de fazer muitas coisas. Ele prejudica você a vida inteira. E a Bíblia diz que nós temos uma carreira para correr. E no versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olha, são 4 atitudes.
descansar, aquietar-se, contemplar, olhe para Jesus. Eu pergunto a você, Jesus que se fez como um de nós, ele era medroso. A única coisa que deu medo nele foi algo que é completamente explicável, foi o medo dos nossos pecados sobre ele. Isso não deu medo, isso deu depressão, de suar gotas de sangue. Mas no sentido normal, natural, Jesus era medroso, sim ou não? Não tem pessoa mais decidida do que ele. E a Bíblia diz que nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir com uma pergunta. Como é que Deus te vê em relação a isso? Deus olha para você e caracteriza você como um medroso ou um destemido? Como é que Deus te vê? Como é que Deus te vê? Quantas vezes você repete por dia a palavra, eu tenho medo, eu morro de medo, eu tenho medo, eu morro de medo, eu tenho medo, eu morro de medo, tenho 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 medo. Espero que um dia isso vire eu tinha medo. Eu era medroso em relação a isso. Você não gostaria de ser diferente? Jesus Cristo, que não tinha medo, não admitiu que Pedro, andando sobre as águas, olhando na força do mar e das ondas, tivesse medo. Porque Jesus estava com ele. Ele não admitiu. Ele não admitiu que seus discípulos tivessem medo do maremoto, lá no barco. Ele não admitiu. Por que você acha que Jesus admite que você tenha um medinho de elevador? É tudo mental. Está tudo aí. A cura é possível. Por que você tem que ter medinho de uma luzinha apagada? Por que você tem que ter medinho de entrar no avião? Por que o medo tem que dominar a tua vida em todas as áreas? Se Deus te vê medroso, fale isso para Ele. Deus, eu sei que tu vê e sabes todas as coisas, e tu me vê muito medroso. Borrado de medo em algumas situações. É assim que me vês. Mas eu quero pedir graça. Quero pedir ajuda, porque quando os teus discípulos tinham medo, Jesus os chamava de homens de pouca fé. E eu quero entender essa relação entre fé e medo. Eu sou medrosão. Sou um produto de uma família medrosa que incutiu tantos medos na minha vida. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus cura. A Bíblia diz, tudo que a gente precisar, leve a Deus em oração. As pessoas só levam suas necessidades físicas. Vencer o medo tem a ver com suas necessidades emocionais, espirituais, psicológicas, necessidades da alma. Está na hora de falar mais com Deus sobre isso e com outras pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor é o Deus de Jacó e é o nosso refúgio. Socorro bem presente na tribulação, por isso não temeremos. É isso que diziam os salmistas. Mas que distância às vezes entre esse salmista e um filho teu, Senhor, que não aprendeu a renovar a mente com conceitos da tua palavra. Quero te pedir graça para todos nós, misericórdia a todos nós, para que tenhamos mentes renovadas e entendamos o caminho de volta pelo amor, pela renovação da nossa mente. Pedimos em nome de Jesus. Amém.